E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar quantos triângulos nós podemos construir a partir de algumas condições dadas. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento e que mais pessoas conheçam o conteúdo deste canal. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva para ficar por dentro dos vídeos que são postados diariamente. Então vamos para a resolução. No enunciado do problema nós temos o seguinte: se considerarmos 5 pontos não colineares, qual a quantidade de triângulos que podemos formar com vértices em 3 desses pontos? E aqui nesta figura nós temos 5 pontos não colineares representados. E agora nós vamos investigar quantos triângulos nós conseguimos formar desde que os vértices destes triângulos estejam em 3 destes 5 pontos. E nós vamos resolver este problema de duas maneiras, sendo que na primeira delas nós vamos contar todos os possíveis triângulos que nós poderíamos construir, e na segunda nós vamos utilizar um conteúdo estudado no ensino médio, que é a combinação simples. Então, para resolver da primeira maneira, primeiro nós vamos nomear cada um desses 5 pontos, como A, B, C, D e E. E agora, nós vamos considerar esses 5 pontos e indicar todos os possíveis triângulos que nós poderíamos construir com vértices nesses pontos. Dessa forma, vamos considerar 5 pontos não colineares, nomeados como A, B, C, D e E. E inicialmente, nós vamos fixar os pontos A e B, e vamos escrever todos os possíveis triângulos que têm como vértices os pontos A e B. E esses triângulos são o triângulo ABC, o triângulo ABD e o triângulo ABE. E não existem outros triângulos que nós podemos construir que utilizam os pontos A e B, além desses 3 que nós já construímos. Agora, nós vamos fixar os pontos A e C e indicar todos os triângulos que nós conseguimos construir a partir dos pontos A e C. Um deles seria ACB, mas nós já construímos o triângulo ABC, portanto, este seria um triângulo repetido. Logo, nós vamos considerar os triângulos ACD e ACE. E agora vamos manter fixos o ponto A e o ponto D, e a partir desses dois vértices, nós já construímos os triângulos ADB, que é o mesmo que ABD, e também o triângulo ADC, que é o mesmo que o triângulo ACD. Portanto, o único triângulo que está faltando, que possui o ponto A como vértice, é o triângulo ADE, que agora está indicado aqui. E até agora, nós indicamos todos os triângulos que possuem o ponto A como um dos seus vértices. E agora, excluindo o ponto A, nós vamos fixar os pontos B e C. E a partir dos pontos B e C, nós conseguimos construir os triângulos BCD e BCE, uma vez que o triângulo BCA já foi escrito como o triângulo ABC, e este seria um triângulo repetido. E agora nós vamos fixar os pontos B e D, e nós teremos apenas mais um triângulo que possui o ponto B, que é o triângulo BDE. E dessa maneira, vocês podem observar que nós também já temos todos os triângulos que possuem o ponto B, que estão aqui nesta primeira coluna e também aqui na terceira coluna. E agora, excluindo o ponto A e o ponto B, nos sobra apenas um triângulo que não consideramos, que é o triângulo CDE. E dessa maneira, nós já indicamos todos os possíveis triângulos que seriam possíveis ser construídos a partir desses 5 pontos, de forma que os 5 pontos não são colineares. E assim, nós temos um total de 10 triângulos. Mas quando resolvemos um problema de análise combinatória e utilizamos como estratégia nomear todas as possíveis situações, nem sempre nós temos poucas situações para nomear, o que é este caso, porque neste caso nós temos apenas 10 triângulos, mas se tivéssemos uma quantidade maior de pontos não colineares, o número de possibilidades seria muito maior. Portanto, nessa perspectiva, nós conseguimos pensar neste problema como um problema de combinação simples, no qual nós precisamos considerar quantos grupos diferentes de 3 elementos, que são representados pelos 3 vértices de um triângulo, que podem ser formados a partir de 5 elementos que nós já temos, que nesse caso são os 5 pontos. E além disso, a ordem em que nós consideramos a escolha desses elementos não faz diferença, uma vez que nós observamos que, por exemplo, o triângulo ABC é a mesma coisa que o triângulo ACB, que é a mesma coisa que o triângulo BCA. Portanto, nós podemos repensar nesta pergunta do enunciado da seguinte maneira: quantos conjuntos diferentes de 3 pontos eu posso escolher dentre um conjunto que possui 5 pontos? E nessa perspectiva, nós podemos utilizar a fórmula de uma combinação simples. E a fórmula da combinação simples é a seguinte: a combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado pela diferença entre n e p fatorial. E no caso do nosso problema, nós temos a combinação
de 5 pontos, tomados 3 a 3, porque nós vamos escolher, dentre 5 pontos, 3 pontos que serão os vértices de um triângulo. E dessa forma, nós vamos calcular substituindo o n, que é igual a 5, e o p, que é igual a 3, nesta fórmula. E nós teremos 5 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 5 menos 3 fatorial. E nesse cálculo, nós conseguimos reescrever 5 fatorial como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E o 3 fatorial eu deixei indicado porque aqui no denominador nós temos 3 fatorial. E este 3 fatorial do numerador pode ser simplificado com este 3 fatorial do denominador. E dessa forma vai nos restar 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. E 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. E agora, neste ponto, nós temos que a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 é igual a 5 vezes 4 dividido por 2. E 5 vezes 4 é igual a 20. Portanto, nós temos que calcular 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Isso significa que nós podemos escolher 10 conjuntos diferentes de 3 pontos dentre um conjunto que possui 5 pontos. Ou seja, no contexto do nosso problema, nós conseguimos formar 10 triângulos diferentes a partir de 5 pontos que não são colineares. E dessa forma, nós já respondemos a pergunta do enunciado. Se você resolveu esse problema de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que foi apresentada, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias para resolver o mesmo problema. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de mais problemas, desafios e questões, que têm suas resoluções postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.